Shalom, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pregador Logos. Eu sou o irmão Romulo Carvalho, trazendo mais uma mensagem para você neste dia. Fica meu bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai estar ouvindo essa mensagem. Amém? E antes de darmos continuidade à mensagem, já deixe seu like aí, né? E compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, para que essa mensagem tenha um alcance, né, bem grande, para que outras vidas venham ser abençoadas. Porque, amados, estamos dando continuidade hoje, né, ao tema Entendendo o Mundo Espiritual, Batalha Espiritual, a verbalização dos pensamentos. Virão outros tópicos depois, só que como esse tópico também é bastante grande, eu tenho que dividir em partes. E hoje é a quarta parte do tema no geral, né, e sobre a verbalização do nosso pensamento, do que vem à nossa mente, né. Então, para começarmos, né, sem mais delongas, vamos ler Provérbios capítulo 18, versículo 21, que diz: a língua tem um poder sobre a vida e a morte. Aquele que bem utiliza comerá do seu fruto. Bom, né, quem alguém aqui, né, conhece pessoas que já levantam de manhã já murmurando, reclamando da vida, do trabalho, do emprego que tem, da casa que tem, do carro que tem, do salário que tem? A pessoa não consegue acordar e ser grata a Deus pelo fôlego de vida. Então, ela já proferiu um montão de coisas ruins, coisas negativas para ela. Então, aquele dia para ela vai andar mal, porque o mundo espiritual vai começar a trabalhar para que tudo piore para ela, porque ela não foi grata a nada. Tá entendendo, amados? Sim, eu já entrei aqui já para mensagem, para a gente não demorar muito. Entendeu, amados? Então está escrito: a língua tem o poder de sobre a vida e a morte. Aquele que bem utiliza comerá do seu fruto. Então as pessoas às vezes reclamam do emprego que tem, em vez de parar assim: eu sou grato por este emprego, porque muitos estão sem emprego. Eu sou grato pela casa que eu tenho, porque muitos não têm lugar para onde morar. Eu sou grato pelo carro que tenho. Às vezes a pessoa tem um carro, né, já bem batido, né, às vezes precisando de uma manutenção, mas é o carro que ele tem. E reclama. Tem gente que está indo a pé. Anda léguas de distância, né, caminhos muito distantes, às vezes por falta de recurso, enfim. Então, amados, começa, quando levantar, ao acordar, pela primeira coisa que você faça, seja grato. Porque é o poder da vida. Quando você começa a murmurar, é o poder da morte que você está traindo para você. E você vai comer do seu fruto, é o que a Bíblia está dizendo. Então entenda, amados. Existe uma luta onde não há trégua. Vai chegar uma hora, quando Deus determinar, o Pai determinar, se findará. Mas enquanto isso não acontece, existe uma batalha que nós não podemos ver, que é no mundo espiritual. E isso acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, ou 366 se for no bissexto. Não para. O mundo espiritual é incansável. É incansável. Então nós temos que ter em mente, amados, essa condição. O mundo não para, o mundo espiritual não para. E ele vai trabalhar sempre para o lado ruim da pessoa. Quer ver uma coisa interessante? Muitas vezes você ora, né, por uma cura, por uma porta de emprego, por uma coisa, para algumas mudanças, né, no cenário da tua vida, para uma melhora. Digamos assim, não importa a área. Aí quando você começa a orar, se dedicar à oração, àquele propósito, e manter aquele propósito fiel, de repente, porque nada é de repente, nada é por acaso, mas vamos botar assim, de repente parece que tudo está indo na condição contrária. Está entendendo? Já aconteceu isso com alguém? Sim. Então parece que você está orando numa direção, só que parece que está tudo vindo na direção contrária, te puxando, parece que está tudo dando errado. Isso é um mundo espiritual, que ele vai trabalhar para que aquilo não aconteça. Então, de repente, você começa, aí as pessoas começam a desistir. Ah, não vou orar mais sobre isso não, comecei a orar e parece que está tudo dando errado.
Aí começa a murmurar. E a nossa murmuração chega como música suave aos ouvidos do nosso adversário. Ele fica assim, ó. Derrubei mais um. Porque ele começa a lançar setas e a gente começa a verbalizar coisas ruins. Aí igual aconteceu com Jó. Quando ele se apresenta diante de Deus, aí Deus fala para ele, de onde vem Satanás? Ele de rodear a terra, passear e rodear pela terra. Vixe, meu servo Jó? Mas também se eu sei dar tudo para ele. Então você vê que o diabo, a Bíblia também fala isso no Novo Testamento, que o acusador nos acusa diante de Deus dia e noite. Então quando nós verbalizamos o mal, quando nós murmuramos, ele vai falar, tá vendo Deus, o teu servo está lá murmurando. Aí ele vai pedir uma permissão a Deus para atuar contra a sua vida, em situação contrária à sua vida. Está entendendo a grandiosidade disso, a profundidade disso? Então, comece a mudar, comece a usar o bem. A língua tem o poder sobre a vida e a morte, então comece a usar vida. Seja grato pelo emprego que você tem, pelo carro, pela casa, não importa. Às vezes você acha que o seu salário é pequeno, mas a gente não tem nem trabalho, não tem nem salário, não sabe nem como é que vai pagar as contas. Está entendendo a percepção disso, amados? A profundidade, a grandeza disso? E o mundo espiritual vai sempre trabalhar contrário a você. Porque os finais dos tempos está chegando. A volta do Messias está cada vez mais perto. As profecias da Bíblia a respeito disso, não vou entrar nesse detalhe porque não é o objetivo nosso aqui, mas só para que os irmãos entendam. Então, está tudo se cumprindo muito rápido. A ciência está se multiplicando, como está lá em Daniel. E tantas profecias se cumprindo numa velocidade espantosa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então entendam. Então quando você começa já acorda pela manhã, já levanta da cama, já reclamando de alguma coisa, o mal ele vai trabalhar com mais força sobre a tua vida. Então comece a ser grato. Agradeça a Deus pela casa, pelo emprego, pelo fôlego de vida, porque muitas vezes quando levantamos pela manhã, muitos não tiveram o mesmo privilégio. Está entendendo, amados? Então seja grato pelo fôlego de vida. Vamos dar continuidade. Provérbios 26, 18 e 19, que diz: como louco atirando flechas mortais e brasas é aquele que engana o seu próximo, ou engana o outro e diz, ele estava brincando. Está entendendo? Então, às vezes, você lança até no meio de uma brincadeira, como ali no versículo anterior, a língua tem o poder da vida e da morte. Então, nós começamos a lançar coisas negativas contra um colega de trabalho, contra um familiar, contra um parente, no geral, contra um colega de faculdade, curso, não importa, contra o vizinho. Então, sejamos dominadores do nosso falar, da nossa língua. E dentro desse contexto, né, eu fiz umas anotações e gostaria que é bem profunda. Vamos lá. Antigamente, quando alguém era muito bom, muito acima da média no que ele fazia, né, que a pessoa falava, não, fulano é o ás, fulano é um expert, fulano é uma sumidade naquilo que está fazendo. Não importa a área dele. Tanto é que existe uma categoria na aviação, eu não me lembro, não me recordo muito bem, mas acho que são os ASES, alguma coisa assim, né? Não me recordo, perdão, aqui, né? Porque na minha área, né? Mas assim, são aqueles pilotos, né, da aeronáutica, muito a esquadrilha da fumaça, os ASES, alguma coisa assim, não me recordo muito bem, perdão. Tá? Então os caras são uma sumidade em pilotar caças. Eles fazem malabarismo, acrobacias, né, diversos com os aviões a jatos. Os caras são muito bons. Então são os ases do ar. Né? Só que com o tempo, o adversário das nossas almas ele começou a distorcer certas coisas. E hoje não usa-se muito a palavra danado. E fulano é danado, querendo dizer que é bom. Mas, irmãos, entendam uma coisa.
aquilo que Deus estabeleceu no mundo espiritual, no mundo, né, no mundo espiritual, que é o alicerce, porque a palavra de Deus diz que as coisas visíveis são sombra das invisíveis, isso está na palavra de Deus. Então entendam bem. Aí a pessoa começou achando que danado é um cara muito bom, mas não é. Não utilize essa palavra com ninguém, amados, com ninguém. Por mais que no momento, às vezes, de você estar chateado, aborrecido, você se aborrece com alguém, não fale isso. Vou ler aqui. Né? A origem da palavra danado vem do latim damnatus, que significa condenar ou rejeitar. Tá? Então, já, condenar, está condenando alguém. Você fala e falando é danado, você está condenando alguém. Porque o peso da palavra, no mundo dessa palavra, no mundo espiritual, é rejeitar, é condenar. Então, se o cara é muito bom, vou continuar usando o que está lá no dicionário, que é muito bom. O cara é um expert no assunto. Na pilotagem, um pedreiro, o cara é expert em bolso. Não é minha área, não. Mas só para você ficar, o cara fazendo bolso parece uma camuça, né? E você diz, o cara é um expert no assunto. Tá entendendo? Então, vamos lá. Então, a palavra danado é rejeitar, condenar. E com o passar dos anos, né, dos séculos, no âmbito religioso, ela passou a ser considerada descrever alguém condenado ao inferno. Os irmãos podem pesquisar isso. Tá? Entenda mais, esse é o canal do Pregar a Verdade, o canal Pregador Logos. A gente prega a verdade, o canal aqui é para trazer conhecimento para vocês. Amém? Então tudo que eu faço, Deus me direciona, eu vou pesquisar, eu vou estudar, eu vou a fundo. Porque o que eu acho, o que eu penso, o que eu deduzo não importa. O que não importa é a base da palavra de Deus. Então, entenderam? Então existem outras palavras, que eu não vou citar aqui, mas os amados podem depois pesquisar. Essa distorção de o que era algo ruim, aparentemente passou, você considera como uma coisa boa. Só que no mundo espiritual, ele não entende o que é brincadeira, essa distorção. Se você profere uma palavra ruim, negativa contra uma pessoa, ele vai trabalhar para aquilo. Porque o que foi estabelecido no mundo espiritual não muda. Amém? Então, entendendo a importância do conhecimento, como Deus fala lá através do profeta Oséias, se eu não falei memória, o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, muitas vezes nós proferimos coisas ruins para nossos colegas de trabalho, nossos familiares, né, com pesos de palavras com pesos negativos, ruins, né, de condenação, achando que é uma coisa boa, por falta de conhecimento. Então, comece a usar o verdadeiro sentido da palavra. Fulano, irmão, cara, tu é fera mesmo. Fera nem fera. Cara, caraca, irmão, tá de parabéns, tu é muito bom, fez um trabalho espetacular, exemplar. É isso aí que você vai usar. Nada de fulano danado nisso, não, fulano... Não, nada disso. E com o passar dos anos, às vezes, alguém fala, né? Quando a pessoa faz uma travessura, digamos assim, fulano, ou passa a perna em alguém, fulano é mau moleque. Ou às vezes você fala né, às vezes de bom grado lá, né, o casal conversando, ou um amigo, e aí, cara, como é que tá teu filho? Tá, não sei o quê. Pô, meu molecão tá lá, pô, feliz, tá lá arrebentando. Não use essa palavra também, moleque. Eu vou te explicar já dentro das escrituras. Você já pode ir comigo, abrir sua Bíblia, no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 21. Né? Primeiro eu vou ler na versão que os amados estão acostumados a ler. Depois eu vou pregar na Bíblia que eu sempre utilizo aqui. Vamos lá. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque. Moloque era um deus pagão. Nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Amém? Vamos ler na Bíblia Judaica Completa, né, que é o que eu utilizo para pregar aqui para os amados irmãos. Não ganho nada para fazer propaganda, tá, amados? Eu só faço porque eu comprei alguns anos atrás e é uma Bíblia que ela traz, ela é mais próxima aos manuscritos originais, a versão dela. Então muita coisa você acaba tendo um entendimento melhor. E por isso essa questão hoje eu estou falando das palavras, moleque. Vamos lá.
Repetindo, Levítico 18, versículo 21, na Bíblia Judaica Completa. Não permita que nenhum de seus filhos seja sacrificado a Moleque. Aqui acaba Moleque, um KH no final. Aí, com o passar do tempo, modificando as traduções, botaram Moloque, e a gente corriqueiramente chama uma criança, ou um cara travesso, uma pessoa, de Moleque. Por isso não utilize, porque tu está colocando um peso negativo de uma divindade pagã, né, onde sacrificava-se crianças a esse Deus pagão, que é uma coisa ruim. É algo ruim, não é uma coisa boa. Amém? E continua. Profanando desse modo o nome de seu Deus. Eu sou Adonai. Então entenderam, amados, a profundidade disso, das palavras, a gente ter cuidado com a palavra. Se você vai elogiar alguém, procure palavras boas, realmente que significam coisas boas. Não palavras que ao longo dos anos foram distorcidas pelo diabo de forma sorrateira, introduzindo na sociedade e principalmente dentro das igrejas, dentro dos templos religiosos, onde parece que tudo é permitido, e não é assim a verdade. A verdade da palavra de Deus é bem diferente. E como eu costumo dizer, não é o que eu acho, o que eu penso. Eu sempre digo aqui no canal que as escrituras nós interpretamos à luz da própria escritura, a própria palavra de Deus. Não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu concordo, o que eu discordo, não tem menor importância aqui, não tem peso algum. O que pesa aqui no canal é isso aqui, ó, palavra de Deus. E como eu estou fazendo um estudo sobre a verbalização do pensamento, essas palavras, eu tenho que fazer um estudo separado para tanto eu tenha conteúdo para ensinar os irmãos, para explicar, dentro do contexto do que a gente está estudando na palavra de Deus. Amém? Então, amados, como eu falei, nós temos que ter esse cuidado com as palavras. Ah, irmão, você está sendo radical. Não é radicalismo. O que pesa é isso aqui, a palavra de Deus. E se ela diz que eu tenho que ter cuidado com o meu falar, eu tenho que ter cuidado com o meu falar. A minha opinião não tem peso. Porque a opinião que importa é isso aqui. Se ela diz lá em Tiago 3 que eu tenho que guardar a minha língua, porque é um fogo do inferno que embrasa todo o corpo, eu tenho que ter cuidado com o meu falar. Se a palavra de Deus diz em Mateus que por minhas palavras serei condenados, ou pelas minhas palavras serei justificados, isso depende do que falamos. Completando, o versículo diz, porém que vos digo, Jesus dizendo aos seus discípulos, que no dia do juízo, toda palavra, toda, não é uma palavra, toda palavra impensada que alguém proferir contra seu próximo, né, será condenado. Prestarão conta, melhor dizendo. Porque pelas suas palavras serei condenado, ou por suas palavras serei justificado. Então, a importância de vigiarmos no nosso falar no dia a dia. Até como já citei aqui dentro desse mesmo conteúdo de mensagem, pregando, vocês vezes no meio de uma brincadeira de colega de trabalho, e a fulano fez isso, mas na verdade não fez, você já está mentindo. Ah, irmão, que isso? É só uma brincadeira, sim, o diabo não entende isso. Ele só está vendo que você está mentindo. Deixa de ser radical. Não, irmão, não sou radical não, é a Bíblia que diz. É a Bíblia que diz. Amém? Então, amados, é de suma importância que nós tenhamos isso em mente e comecemos a vigiar cada vez mais, né, o nosso linguajar, o nosso falar para o nosso próximo, seja ele quem for, seja aos que nós amamos ao nosso redor ali, esposa, filho, não importa quem, colegas de trabalho, vizinhos, parentes distantes, enfim, não importa. Que possamos vigiar constantemente no nosso falar, para não impormos nada de peso negativo sobre as pessoas. E não trazendo também juízo sobre nossa vida, sobre nossas vidas. Amém? Nessa mensagem de hoje, gostaria mais uma vez que você deixe seu like aí. Se quiser escrever algum comentário, fique à vontade na mensagem.
Pode mandar pelo e-mail pregadorlogos@gmail.com. Querendo demanda, eu vou ter o maior prazer em tirar qualquer dúvida, entendeu? Poder orientar os amados irmãos. Então deixa o seu like, amados. E também hoje eu não peguei a capinha do livro, o modelo, mas eu vou deixar também a descrição aqui do livro, Amuletos do Mundo Cristão, para quem quiser comprar. O objetivo é tornar o livro físico. Então, amados, e pensem, meditem, orem em seus quartos, peça a Deus direcionamento. Porque esse canal aqui eu trago direcionamento, ensinamento para vocês, para todos nós. Porque eu aprendo todos os dias com Deus, lendo a palavra, meditando, estudando, buscando. Amém? Então que Deus abençoe os amados irmãos. Vamos orar. Senhor eterno e soberano Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo que convence cada um de nós, Pai, do juízo, da justiça e do pecado, Pai, venha agora penetrar cada um dos corações, Pai, cada mente, e que possa trazer luz a cada mente, a cada entendimento de tudo que foi pregado aqui nesta noite, Pai, neste dia. Pai, abençoa cada vida, Senhor, que haja salvação, cura, libertação, em nome do Senhor Jesus, para a honra, a glória e louvor do Teu nome, Pai. Abençoa essas vidas, em nome do Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos, certo da vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amados, agradeço a Deus mais uma vez por estarmos aqui neste dia, que você possa mais uma vez compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. E você que está chegando hoje, já se inscreva no canal, ative as notificações do sininho lá, para que você possa receber toda vez que eu entrar aqui no canal. E está chegando agora também, veja as outras mensagens sobre esse tema, batalha espiritual, entendendo o mundo espiritual. Amém? Deus abençoe vocês, ótimo sábado, um bom domingo na presença do Pai, do Todo-Poderoso, do Eterno. Deus abençoe a todos, até uma próxima no canal aqui Pregador Logos. Shalom.